Já tá? 222. Vai, Geisa. Podermos estar na sua presença. Quero dividir com os irmãos a palavra que está em Provérbios 3, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. No 7, ele nos alerta: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. No 11, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Sem dúvida nenhuma, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade do Senhor. Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Nós precisamos buscá-lo em espírito e em verdade, porque a palavra dele nos diz que aquele que busca encontra. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos orar. Oh Pai amado, louvado, adorado, bendito seja, Senhor. Nós te amamos, ó Deus, nós te adoramos, Pai, te bendizemos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque estamos na tua presença, Deus. Estamos aqui te buscando, Senhor, porque queremos mais e mais de Ti, Senhor amado. Queremos, Senhor, transbordar da Tua presença, Pai. E eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha sondar os nossos corações, Pai. Que o Senhor venha, Pai, visitar a cada um daqueles que se dobram diante de Ti, ó Deus. Daqueles, Senhor, que querem, Pai, que Tu venha reinar, Senhor, em suas vidas, Pai. Senhor, vá tocando agora em cada um, Pai, porque cremos, Senhor, que Tu podes transformar, Senhor. Tu és o Deus que pode curar, Pai. Tu és aquele, Senhor, que pode se revelar, Pai. Leva, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, a cada um, Pai amado, e dá o discernimento do Teu Santo Espírito, para que possamos Te compreender, Senhor, e Te desejar mais e mais, ó Pai. Acampa, Senhor, Teus anjos aqui nesse local, Senhor. Senhor Deus. Acampa, Pai, em cada casa, Senhor, em cada lar, Pai amado, que nesse momento, Senhor, está disposto a Te buscar, Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, libera as Tuas bênçãos, Senhor. Bênção, Senhor, vindas direto do Teu trono, Pai, porque nós somos necessitados, Senhor amado. Nós precisamos, Deus, de Ti. Nós precisamos, Pai, daquilo que Tu tens para nós, Senhor. E nós estamos, Senhor, dispostos, ó Deus, a nos sujeitarmos, Pai amado, àquilo que Tu tens, Senhor. Queremos sim ser corrigidos por Ti, Pai, porque sabemos, ó Deus, que Tu tens o melhor para cada um de nós, Senhor. Te pedimos, Pai, abençoa esse culto, Senhor, esse culto que é Teu, Pai amado. Então encha, Senhor, esse lugar com a Tua presença agora, Pai. Enche, Senhor, as nossas vidas, Deus. Fala conosco, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu
és como um rio de águas vivas. Flui em nós, Senhor. Flui dentro de mim. Tu és manancial, Pai. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Te amamos, Em Senhor. adoração, Rendemos a ti, ó Pai. eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, Recebe a nossa adoração, Senhor. quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Só tu és digno, Pai. Digno és de louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Aleluia! Santo é o teu nome, Deus, Jesus. nós te louvamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Não somos
Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou, me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou, me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou, me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. A ti, Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vamos fazer nosso período de oferta. E eu quero ler com os irmãos Provérbios 11, 24, muito conhecido, que diz: há quem dê generosamente e venha aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Nós vamos fazer agora nosso momento de oferta e que nós possamos a cada dia pedir ao Senhor que venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Ele quer de nós. O Senhor quer um povo que seja generoso, um povo que seja voluntário, um povo que não venha reter aquilo que Ele mesmo tem nos dado. E que nós possamos a cada dia exercitar isso e mostrar, tanto neste mundo quanto no reino espiritual, quem é o nosso Deus, aquele que nos sustenta, aquele de quem provê todas as coisas. Amém? Nós vamos louvar e depois vamos orar, abençoando a sua vida, a sua oferta, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Vamos regar, Senhor. E até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. Libera as bênçãos para o teu povo, Senhor. A terra seca está aqui.
essa terra seca. Glórias a ti, Senhor. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Amém, Jesus. Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, ó Deus. Estamos aqui, Pai, diante do teu altar, Senhor, para trazer na tua presença, Senhor, a nossa oferta, Pai. E queremos te pedir, Pai amado, que o Senhor a aceite, Pai, e que ela suba, Senhor, como incenso agradável às tuas narinas, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Que tu possas, Senhor, estar recolhendo, Pai, a cada oferta, Senhor, e abençoando a cada um dos ofertantes, Senhor. Ó Deus, libera, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, e realiza, Pai, o teu propósito no meio do teu povo, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus a cada ofertante e a cada oferta, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Santo, Pai. Santo, Senhor. Glórias, glórias a ti, ó Pai. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Tu és Deus do impossível, Senhor. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Muda a nossa sorte. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Só tu és digno, Senhor, de Aleluia. toda honra, de toda glória Santo é o e teu de nome, todo Jesus. louvor, Senhor. Nós te Aleluia. bendizemos, Pai, em nome de Santo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos continuando a nossa palavra, nosso estudo sobre Mateus. Então nós vamos abrir em Mateus capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, 9.
Diz assim a palavra: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Queremos te bendizer e dizer, Senhor, que Tu és tremendo, Senhor. Tu és um Deus que nos conhece, Senhor. Conhece o nosso profundo e o nosso escondido. Tu conheces, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar. Tu conheces, Senhor, os pensamentos que se passam em nossas mentes, Senhor. Tu sabes, Senhor, todas as coisas, Pai. E Tu sabes, Senhor, se estamos realmente sendo tocados pelo Teu Santo Espírito, sendo transformados por Ti. E nessa noite, Senhor, nós Te pedimos que Tu venha vasculhar novamente os nossos corações, Senhor. Que Tu venha, Senhor, falar conosco, Senhor, novamente nessa noite. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, Ele se faça presente nessa pregação, na nossa palavra. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra que seja contrária à Tua vontade, mas que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras de vida eterna, Senhor, porque vem de Ti, Senhor. Nos abençoa nessa noite, nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Irmãos, nós fizemos aqui o nosso momento de oferta, de dízimo, né? E de contribuição. Mas você que está vendo aí pelo nossa transmissão online, você está no Facebook, você vai ver uma tarja. Isso. Você vai ver uma tarja que está com um QR Code aí. Você pode, se você tiver um leitor de QR Code, você pode apontar para esse QR Code. Ele vai te direcionar para uma página onde você pode fazer a sua oferta. E se você quiser fazer um depósito na conta da igreja também, você pode. Nós temos conta no Banco do Itaú, agência 8062, conta 21317-1. Se você quiser fazer essa oferta para a Igreja da Unidade de Itaipava, Ministério Apostólico Sem Fronteiras, você pode ficar à vontade, que o Senhor toque no seu coração para isso. Amém? Nessa noite, irmãos, nós vamos falar sobre bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos falado sobre as bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças, nós chegamos agora no versículo 9, mas Jesus, Ele já tem nos orientado algumas coisas, né? Quando você começa a ler Mateus capítulo 5, no versículo 3 em diante, Ele começa a nos dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós entendemos que pobres de espírito não é somente aquele que se despoja dos seus bens materiais em favor da obra de Deus, mas é aquele que se torna empobrecido de si mesmo, se esvazia de si mesmo, para que o Espírito Santo de Deus possa enchê-lo com a sua presença. No versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós estudamos que bem-aventurados os que choram são aqueles que choram o choro de arrependimento, né? O choro do remorso não é o que está sendo estudado aqui ou falado por Jesus, mas é o choro daqueles que se arrependem de verdade, né? Aqueles que têm o seu coração contrito diante do Senhor, e a palavra de Deus diz que o coração contrito o Senhor jamais lança fora. Versículo 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes são aqueles que se dobram diante da vontade do Pai, que se submetem à vontade do Senhor. Eles receberão como herança a terra. Bem-aventurados, no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Na verdade, quando Jesus está dizendo fome e sede de justiça, Ele está dizendo assim: aqueles que entenderam que a sua própria justiça é como um trapo de imundícia, e na verdade a sua justiça não serve para mais nada, e ele então deseja agora a justiça de Deus. Ele tem fome e sede de receber a justiça de Deus.
pois eles vão ser satisfeitos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm um coração movido pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que têm um coração maleável à presença do Espírito Santo de Deus, porque eles terão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, foi o último domingo, pois eles verão a Deus. Limpos de coração, ou os puros de coração, são aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Versículo 9, então, que nós chegamos hoje: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Existe um entendimento que não é o entendimento dessa palavra aqui, mas é o entendimento que o mundo tem sobre ser uma pessoa pacificadora. Qual é o entendimento que o mundo tem sobre aquele que é um pacificador? O que o mundo fala quando você diz assim, aquela pessoa é uma pessoa pacificadora, é um pacificador? Qual é o primeiro entendimento que nós temos? O primeiro entendimento que nós temos é que aquela pessoa é uma pessoa que não procura guerra, mas procura paz. É aquela pessoa que não procura divisão, mas procura unidade. É aquela pessoa que aparta as brigas, mas não cria situações de briga. Então, o entendimento do mundo ou humano, é justamente voltado para esse lado. Bem-aventurados os pacificadores. Mas Jesus, ele está realmente falando sobre aqueles que têm o entendimento do homem. Eu acho que quando Jesus falou sobre isso, bem-aventurados os pacificadores, Jesus não estava somente dizendo que são aqueles que têm o entendimento de apartar as brigas, de não criar brigas, ou de não trazer divisões, dissensões. O entendimento mundano sobre o pacificador é o de uma pessoa que procura e que tem um temperamento pacífico e que quer promover a paz entre as pessoas. Sim, Jesus ele tanto não é como o mundo diz, né? Jesus, certa vez, ele foi questionado por algumas pessoas, chegaram perto dele e diz assim: Senhor, o que tu veio fazer nessa terra? E aí Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer espada. Então, Jesus, será que ele estava falando realmente daqueles que não querem trazer a divisão? Jesus, ele estava dizendo assim: olha, eu não vim para trazer paz, porque quando as pessoas conhecem o Evangelho de Cristo e comparam com os conceitos que o mundo tem, é como se houvesse realmente uma divisão de valores. É como se você estivesse dizendo para aquela pessoa assim: olha, os teus conceitos não são iguais aos conceitos de Deus, não são iguais aos conceitos que Jesus tem nos ensinado, né? Por isso que até já indiquei aqui um livro que fala assim, O Reino de Ponta Cabeça, que quando você compara os preceitos do reino de Deus com os conceitos do mundo, parece que os preceitos de Deus estão de ponta cabeça em relação àquilo que o mundo prega. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu não vim para trazer paz, mas eu vim trazer espada. Por que ele está dizendo isso? E ele completa dizendo: eu vim trazer a divisão entre pai e filho, entre mãe e filha, entre genro e nora. Eu vim trazer divisão, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque ele está dizendo que na mesma casa, na mesma família, vai acontecer, e muitas vezes está acontecendo, talvez na nossa própria casa, que pessoas que entenderam quem é Jesus e o reino de Deus, quando olham para dentro da sua família, veem pessoas que não têm o mesmo desejo de andar nos preceitos de Deus. Isso gera uma divisão, gera uma discórdia, gera uma ruptura entre um e outro. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu quero que você entenda que você precisa valorizar mais a mim do que a sua própria família. É uma loucura isso, porque nós não estamos dizendo para você deixar de amar a sua família, mas nós estamos te dizendo que só existe uma pessoa que vai te dar uma vida eterna, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Para o mundo, os pacificadores são aqueles que querem evitar brigas, guerras e discórdias. Isso é algo realmente louvável, que deve ser buscado em todos os momentos, por todos, e não só pelos pacificadores. Só que quando você limita o seu entendimento somente por esse ângulo, dizendo assim, que os pacificadores são aquelas pessoas que não buscam guerras, não fazem guerras ou não querem discórdias, você está limitando o poder de Deus. Então Jesus está dizendo assim, olha, você precisa entender que mesmo que você não consiga realizar a pacificação dentro do seu lar, você pode ser um pacificador, né? Porém, se analisarmos esse versículo somente pelo lado humano e lógico, estaremos incorrendo talvez em um grande erro. Pois se fosse somente os que evitam brigas e os que promovem a paz que pudessem ser considerados filhos de Deus, o que seria então dos profetas? Se você for analisar os profetas da Bíblia, todos eles, quando vieram trazer uma profecia para alguém, trouxeram discórdia. Vê o caso de Davi. Davi veio, estava em casa ocioso, foi para a sua varanda e viu Betseba nua, tomando seu banho, e ele desejou aquela mulher. E ele então fez de tudo para que aquela mulher fosse sua, mesmo sabendo que ela era casada. Muito mais ele fez quando ele fez com que o marido dela fosse para a frente de batalha e morresse na guerra. Então, Davi cometeu adultério e Davi cometeu assassinato. E aí aquela situação toda, ele traz então Betseba para ser sua esposa depois da morte de Urias, e ele então engravida Betseba, só que houve um momento onde o profeta foi falar com ele. E o profeta começa a dizer para ele assim: rei, tem uma parábola para trazer para o senhor, e o senhor vai me dizer o que o senhor faria. Um homem tinha somente uma ovelhinha, e aquela ovelhinha ele cuidava com todo o zelo, com toda a sua vontade, e um outro pastor de ovelhas que tinha várias ovelhas veio e arrebatou aquela única ovelha que aquele homem tinha. Se esse homem fosse o senhor, o que o senhor faria? Aí Davi, ouvindo aquela palavra, ele diz assim: eu mataria aquele homem que arrebatou aquela única ovelha, eu mataria esse homem. E aí o profeta olha para ele e fala assim: mas esse homem é você, rei. Esse homem estava trazendo contendas, estava trazendo divisões, ele estava trazendo, estava mostrando para Davi quem ele realmente era. Mas o intuito dele era trazer pacificação entre Davi e Deus, entre aquele homem e Deus. Então, quando a gente analisa os pacificadores como sendo somente aquelas pessoas que não querem brigas, que não querem discórdia, nós podemos estar analisando de forma errada aquilo que o versículo está dizendo. Porque senão os profetas, eles não poderiam ser considerados filhos de Deus. E os profetas eram talvez os maiores, ou as pessoas que mais traziam a palavra de Deus para aquela sociedade. Então, o que seria dos profetas que muitas vezes precisam trazer à tona realidades que muitos não querem ver? E que por esse motivo os profetas são mal vistos, pois muitas vezes trazem divisões ao invés de paz, aparentemente, né? Então, de quem Jesus está falando? Quando Jesus fala dos pacificadores, de quem então Jesus está falando? Eu estava analisando essa palavra, eu estava lendo essa palavra, e eu estava pedindo ao Senhor: o Senhor me diz então quais são as pessoas que realmente são os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que se submetem a um processo
que Deus coloca diante de cada um de nós. Aqueles que realmente se submetem a esse processo, se permitem ser tratados por Deus, esses vão se tornar pacificadores. E aí o intuito de se tornar pacificadores é nos tirar de uma situação ou de um momento onde nós estamos em guerra com Deus e nos levar para um momento onde nós vamos estar em paz com Deus, né? Então o pacificador é aquele que se submete ao seguinte processo: ouvem falar a respeito de Jesus. Todos nós ouvimos falar a respeito de Jesus. Alguém pregou para nós, alguém disse que Jesus nos salvaria, e nós ouvimos falar dele. Eles são envolvidos pelo amor de Deus. O Senhor, Ele usa as palavras daquela pessoa que nos evangelizou para nos mostrar o seu amor. Rendem-se a Jesus Cristo. Então, não adianta eu dizer que eu sou pacificador se eu não me rendi a Jesus. O que é se render a Jesus? Se render a Jesus é realmente deixar com que a sua vida toda seja controlada pelo Espírito Santo de Deus, né? Quando alguém, por exemplo, vamos dar um exemplo bobo aqui, alguém vem assaltar alguém, eu me rendo. Ou seja, está dizendo assim: olha, você pode tomar tudo que é meu, eu me rendo. Jesus está dizendo exatamente isso. Se você se render a Ele, ou seja, se você entregar a sua vida para Ele, Ele vai te colocar como um pacificador, e a consequência disso é que você vai ser chamado filho de Deus. Outra característica é aquele que permite que Jesus se torne Senhor da sua vida. Eu não posso ser pacificador ou ser chamado de uma pessoa que seja pacificadora sem que Jesus seja realmente meu Senhor. E o que é ser Senhor? Né? A gente teve aqui no Brasil, há muito tempo atrás, a escravidão. E os negros eram escravizados pelos seus senhores, não é? E o que era então ser escravizado pelos seus senhores? Os seus senhores eram seus donos. Se um senhor mandasse um escravo seu ir até um determinado lugar, ele teria que ir. Se um senhor mandasse um seu escravo fazer determinada coisa, ele tinha que fazer, porque se ele não fizesse, ele era colocado no tronco, era chicoteado, Agora, quando eu permito que Jesus seja o meu Senhor, Jesus não vai nos chicotear, Jesus não vai nos maltratar, Jesus não vai fazer nada de mal conosco, mas o que Ele espera de nós é que nós sejamos o quê? Obedientes a Ele. Então, permitir que Jesus se torne Senhor das nossas vidas é obedecer a Deus em todos os momentos, é se submeter à vontade do Senhor em todos os momentos. Outra coisa que é característica de uma pessoa que está no processo de pacificação, ele passa pela convivência com Jesus, ele começa a conviver com Jesus e começa a se reconciliar com Deus, através do amor de Cristo, né? Nós entendemos que nós somos reconciliados com Deus. Nós estávamos distantes do Senhor, nós estávamos longe de Deus por causa do nosso pecado, por causa daquilo que nós fizemos, mas agora, através do sangue de Jesus, que verteu o seu sangue naquela cruz por nós, entregou a sua vida por nós, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Agora nós estamos nos reconciliando com Deus, nós estamos entrando novamente em paz com Deus e estamos nos tornando pacificadores. São aqueles que restabelecem a paz com Deus, né? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: olha o que diz Romanos 5, 1: tendo sido, pois,
justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu só vou voltar a ter paz com Deus quando eu sou pacificado ou justificado pelo sangue de Jesus na fé. Então, é através do sangue de Jesus que nós então encontramos a paz com Deus novamente. Nós estávamos distantes do Senhor, estávamos longe de Deus, mas aprove a Deus. Olha como é que coisa, né? O nosso pecado nos afasta de Deus, mas Deus nunca tirou o olho de nós. Deus nunca deixou de nos amar. Deus nunca deixou de ser o nosso Deus. Nós é que nos afastamos do Pai através do nosso pecado, saímos debaixo da mão de Deus, nos tornamos pessoas que são desconhecidas de Deus. Mas quando nos rendemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, permitimos que o sangue de Jesus nos reconcilie com o Pai, agora nós pela fé, nós nos reconciliamos com Ele, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que são pacificadores possuem novamente a paz de Deus. Então, preste atenção, nós pelo sangue de Cristo, pela cruz que Jesus passou, né? Por onde Ele passou, nós agora somos reconciliados pela fé em Cristo Jesus e voltamos a ter paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus novamente, nós agora podemos ter a paz de Deus em nós. Preste atenção, nós nos reconciliamos com Deus, resgatamos a paz com Deus e agora nós temos a paz de Deus dentro de nós. Né? Vamos ver lá? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Possuem novamente a paz de Deus, que excede todo entendimento, e esta guarda os seus corações e pensamentos em Cristo Jesus. Esse processo tem como objetivo levar o homem ao ponto onde ele era a imagem e semelhança de Deus, ou seja, retornar ao momento antes do pecado entrar. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós nos tornamos pacificadores, e a palavra de Deus diz que aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus? Quando eu e você éramos realmente filhos de Deus? Quando nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Quando nós não tínhamos o pecado em nós, quando nós não havíamos deixado de obedecer a Deus, quando nós não tínhamos permitido que Satanás nos iludisse. Então, naquele momento, nós éramos filhos de Deus. Quando o pecado entra em nós, nós deixamos de ser filhos de Deus. Olha que sério isso. Mas a partir do momento que eu sou reconciliado através de Jesus, que eu me rendo a Jesus, por isso a importância de se render a Jesus, por isso assim, a importância de se voltar para Deus através de Cristo. Você é reconciliado com Ele, você volta a ter paz com Deus, e volta a ter a paz de Deus, que excede todo entendimento, e essa paz de Deus guardará os seus corações e pensamentos em Cristo Jesus. Tudo aquilo que é o seu sentimento, não é que a Bíblia fala que o sentimento provém do coração, e o coração do homem é o quê? Enganoso. Aqueles que são guiados pelos seus corações são realmente enganados. Então Jesus está dizendo assim: se você se reconciliar com Deus, se você tiver a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter a paz com Deus novamente, você vai ter a paz de Deus em você, e agora essa paz de Deus vai guardar os seus corações e os seus pensamentos, ou seja, as duas coisas mais importantes do seu ser vão ser guardadas pela paz de Deus agora. O seu coração, o depósito das suas emoções e os seus pensamentos, aquilo que controla as suas atitudes. Portanto, pacificador não é somente aquele que pretende evitar conflitos, mas é, antes de tudo, aquele que encontrou o caminho de volta para a casa do Pai. Entendeu isso? Pacificador não é somente aquele que quer evitar conflitos, mas é, antes de tudo, aquele que encontrou o caminho de volta para a casa do Pai.
É aquele que se rendeu a Jesus e conseguiu entrar de novo naquela atmosfera que tinha lá no início, antes do pecado. Quando o homem não tinha vergonha de se apresentar nu diante do Pai. Não tinha vergonha de se apresentar diante de Deus. Quando Deus descia todos os dias para caminhar no jardim do Éden com ele. Pacificador é aquele que entrou em estado de pacificação com seu Pai. Agora meu Pai tem paz comigo e eu tenho paz com Deus. Eu posso conversar com Ele. É aquele que voltou a ser parecido com Deus, né? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o pecado tentou tirar isso de você. Você foi criado à imagem e semelhança do Pai, e o pecado tentou tirar isso de nós. Jesus veio para nos resgatar a nossa imagem de Deus. Portanto, para aqueles que se tornam pacificadores, ou seja, entraram em paz com Deus, o Pai lhes afirma que serão chamados filhos de Deus. Existe um versículo que diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam a quem? Receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas então, quem são os verdadeiros filhos de Deus? Manoel, tem como abrir aí? Os verdadeiros filhos de Deus, vamos ler lá? 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao 10, mas nós vamos dar ênfase no 9 e no 10. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, olha o que diz o 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha aqui, olha que texto, irmãos. Então, se você realmente quer saber se você é um filho de Deus, se você é um verdadeiro filho de Deus, a resposta está aqui, ó. Versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aquele que é filho de Deus não comete pecado. Versículo 9: porque a sua semente permanece nele. Ou seja, se você realmente é filho de Deus, a semente de Deus está dentro de você, e essa semente que está dentro de você, ela vai te constranger de tal forma, que na hora que você estiver quase pecando, ou prestes a pecar, o Espírito Santo de Deus vai falar com você: não faça isso. E se você for realmente filho de Deus, você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus. E se você não faz isso, a Bíblia também diz: e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então você pode fazer uma comparação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que são nascidos de Deus e que não cometem mais pecado. Olha,
Olha o que diz a Bíblia, irmãos. E assim, é terrível a gente pensar nisso, porque a gente vai se analisar agora, você vai se analisar agora, você vai olhar para você e vai dizer assim: será que eu realmente sou nascido de Deus? Será que eu realmente sou filho de Deus? Será que eu realmente me tornei um pacificador? Será que realmente eu encontrei Jesus? Será que realmente eu me rendi a Cristo? Ou eu ainda estou cometendo pecado? Efésios, vamos ler. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Efésios capítulo 2, versículos de 1 ao 3. Efésios 2, de 1 a 3 diz assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, para aí, Jesus está fazendo uma divisão aqui. Jesus está mostrando para nós quem são os filhos da desobediência. Então, quem são os filhos da desobediência? Aqueles que andam segundo o curso do mundo, aqueles que andam segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência são esses. Vamos continuar. Versículo 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne. Então ele está dizendo, os filhos da desobediência são aqueles que andam nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, antes de nós nos tornarmos filhos de Deus, nós éramos filhos da desobediência, porque andávamos no pecado, estávamos mortos em ofensas e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe das potestades, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E aí ele diz assim: e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, aquele que não é filho de Deus, eu entendo então que esses que não são filhos de Deus, são filhos da desobediência e filhos da ira. Por que ele está dizendo filhos da ira? Porque a ira de Deus se manifesta sobre aqueles que não querem se tornar filhos dele. Infelizmente, essa é a realidade bíblica. Muitos dizem assim: ah, mas Deus é bom. Não é isso que o mundo diz? Mas Deus é bom. Deus não vai permitir que a gente seja morto. Deus não vai permitir que a gente vá para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é bom? Diz. Mas a Bíblia diz também que Deus é justiça e juízo. As bases do trono de Deus estão firmadas em justiça e juízo. Deus vai analisar a sua vida, Deus vai analisar a minha vida, Deus vai nos julgar. Vai chegar um momento onde Deus vai julgar cada um de nós. Diz a palavra que grandes e pequenos vão aparecer diante do grande trono branco de Deus, e Deus vai julgar a nossa vida segundo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Então, uma coisa que é importante dizer: as pessoas dizem assim, mas eu não vou fazer nada, porque se eu não fizer nada, Deus não vai ter com que me julgar. Deus vai julgar segundo aquilo que você está fazendo, até mesmo aqueles que não estão fazendo aparentemente nada. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João capítulo 1, nós estamos vendo quem são os filhos da desobediência, os filhos do pecado, os filhos do diabo. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Jesus está mostrando para nós agora como que você vai se tornar filho de Deus. Mas
a todos quantos o receberam, nós já citamos isso aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais, olha só, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então existe uma diferença entre você nascer da carne e você nascer do Espírito. Certa vez um homem, um sacerdote, um fariseu, chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, como eu posso herdar o reino de Deus? Aí Jesus, conhecendo o seu pensamento, conhecendo aquilo que se passava na sua mente, ele diz assim: se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer de novo, jamais você pode herdar o reino dos céus. Tá? Jamais você pode herdar o reino dos céus. Esse homem chamava-se Nicodemos. O que eu tenho que fazer, Senhor, para herdar o reino dos céus? O que eu tenho que fazer? Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, 13 e 14, diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, olha só, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? A gente precisa entender isso logo. Quem é filho de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é guiado em todos os momentos. Eu tinha um amigo, pastor, e ele falava assim para mim: Manuel, não importa a circunstância que eu tiver, o que importa é que eu vou continuar fazendo aquilo que Deus determinou para eu fazer. Não importa se eu vou ter uma igreja vazia, não importa se eu vou ter pessoas que não vão entender a minha palavra, não importa. Aquilo que Deus me mandou fazer, eu vou continuar fazendo. E ele fez isso até o último dia da sua vida. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então a pergunta que se faz é: e qual é o benefício de ser pacificador e filho de Deus? Você pode perguntar para você, né? Qual é o benefício que eu vou ter sendo uma pessoa que é pacificadora e que se tornou filho de Deus? Romanos capítulo 8, nesse mesmo capítulo que a gente estava, versículos 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Só que esse Espírito aí está de letra maiúscula lá. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Então o primeiro Espírito com letra maiúscula está falando do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas qual é o nosso Espírito? É o Espírito daquele que se tornou pacificador, daquele que se deixou passar pelo processo, daquele que se deixou transformar pelo Espírito Santo de Deus. Esse que agora recebe um espírito pacificado por Deus, agora Deus fala com ele. O Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E aí você vai ver o que você vai receber por ter se tornado um pacificador e por ter se tornado um filho de Deus. Versículo 17: e se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos de sua glória, sofrimento e a glória futura. Então o Senhor está dizendo: olha, se você realmente se tornou filho de Deus, o que Deus tem para te dar é uma herança. A mesma herança que Jesus recebe agora quando nós nos tornamos filhos de Deus.
nós vamos receber a mesma herança de Jesus. Você sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso? Quando você se torna filho de Deus, quando você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora você recebe uma herança que o teu Pai está te dando, e você se torna agora herdeiro e co-herdeiro com Cristo. O que quer dizer co-herdeiro com Cristo? Você vai herdar a herança junto com Jesus. Tudo aquilo que Deus preparou para Jesus, agora também é para nós. Olha, irmão, quando você lê lá em Isaías 53, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, qual é a herança que você tem? A dor que você está sentindo, Jesus já levou. Quando você lê em Isaías 53, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, está dizendo que você agora tem a propriedade de ter a sua vida limpa pelo sangue de Jesus, e os seus pecados estão perdoados. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes a gente não entende quem nós somos e permitimos que Satanás venha nos tentar e nos tirar essa herança. Satanás está querendo nos tirar essa herança. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23. Eu já falei sobre esse versículo aqui e vou falar novamente para você entender que existe algo preparado para mim e para você, que você pode exercer isso na sua vida, e você, quando começar a exercer isso na sua vida, você vai ver que isso é verdadeiro. Jesus deixou para nós, Deus deixou para nós, através de Jesus, uma herança. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 23. Esse poder Ele exerceu em Cristo. Então existe um poder que foi exercido por Deus em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Então a pergunta que se faz é: aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Jesus está assentado à direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Quando ele está dizendo muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, ele está falando de autoridades malignas, e também de autoridades qualquer outra que seja. Jesus está sentado muito acima. Então preste atenção nisso. Jesus está sentado muito acima, ao lado de Deus. E aí você vai entender aonde eu e você estamos assentados. Olha o que diz: e de todo nome, ou seja, Ele está acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. E agora preste atenção, que essa é a promessa para cada um de nós. Deus colocou todas as coisas, todas, Emanuel, todas as coisas, debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De quem que Ele está colocando debaixo dos pés? De Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, quem? A Jesus, como cabeça. Preste atenção, como cabeça de todas as coisas. E a minha versão vai dizer isso: como cabeça de todas as coisas para a igreja. Quem é você? Quem é você? Pode responder. Quem é você? Você é quem? Igreja, corpo de Cristo. Você é a igreja. Então Deus está dizendo para nós aqui, olha, que Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas
para a igreja. Então, se você se tornou filho de Deus, se você foi pacificado, se você se tornou em paz com Deus e recebeu a paz de Deus, você pode ser chamado filho de Deus. Agora você está sentado na mesma região que Jesus está, e debaixo dos seus pés estão colocadas todas as coisas. Deus designou isso para nós, irmãos. E por que nós não recebemos? Porque nós não acreditamos que somos filhos de Deus. Nós só achamos que a razão é que prevalece em nossas vidas. Eu e você só vamos entender o que é ser filho de Deus quando nós deixarmos de ser racionais e começarmos a ser espirituais. Paulo dizia, mais uma vez eu digo, andai em espírito. Você precisa começar a andar em espírito. Você precisa começar a exercer aquilo que Deus já lhe deu. Você precisa começar a entender quem você é no reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Exerça essa autoridade na sua vida todos os dias. A doença veio, você vai exercer a sua autoridade sobre aquela doença. O problema chegou, você vai lembrar aquele problema, que você está sentado junto com Cristo nas regiões celestiais, e esse problema já está colocado debaixo dos seus pés. Jesus te deu a vitória. Sabe? Muitas vezes a gente fica limitado, achando assim, não, mas eu poderia fazer assim, dessa forma, ou dessa outra forma. E às vezes esquecemos de olhar o nosso manual. A Bíblia é o manual da sua vida. Se você entender que existe um Deus que te criou à imagem e semelhança dele, e que te tornou filho de Deus, existe um manual para você seguir. E ele está dizendo que ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas. Exerça a autoridade que Deus te deu, e você vai ser feliz nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, nós te adoramos nessa noite, te bendizemos, ó Pai. Queremos te glorificar, Senhor, porque a chave que, Senhor, nós temos para a nossa vitória, ela já foi determinada por Ti desde a fundação do mundo, Senhor. E ela veio até nós através de Jesus. Senhor, nós te louvamos porque Tu entregou, Senhor, o Teu Filho em favor das nossas vidas, Senhor. Tu não se poupou, nem poupou o seu Filho, Senhor, por causa de nós, mas Tu o entregou, Senhor. Aprove a Ti, Senhor, moê-lo naquela cruz, para que nós tivéssemos a vida e vida eterna em abundância aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, então eu te peço para todos aqueles que são da nossa igreja, todos aqueles que estão assistindo, Senhor, Deus amado, essa pregação, que Tu venha, Senhor, mover agora a nossa mente, Senhor, movendo o nosso entendimento, modificando, Senhor, aquilo que se coloca como barreira, Senhor, dentro de nós. Quebra as barreiras, Senhor, quebra, Senhor, os muros que nos impedem de entender essa palavra, Senhor, nos impedem, Senhor, de entender quem realmente nós somos, nos impedem de ver que nós somos Teus filhos, Senhor, e que temos direito a uma herança, e essa herança são todas as coisas, Senhor. Tudo é nosso, Senhor. Senhor, nos faz entender isso. Retira, Senhor, as limitações colocadas por Satanás dentro de nós. Retira, Senhor. Deus, Satanás, ele está querendo que essas limitações continuem, Senhor, para que ele não seja afrontado, para que ele não seja derrubado. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos e paralisamos agora toda ação do maligno que venha tentar colocar muros, impedimentos, grilhões, Senhor, em cada mente. E em nome de Jesus nós repreendemos Satanás e te damos uma ordem para que você bata em retirada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, e vá direto para o abismo sem direito de retorno e nem de transferência, em nome de Jesus. Pai, guarda cada um de nós, guarda-nos, Senhor, no retorno para o nosso lar. E, Senhor, faz com que já ao sairmos daqui, Senhor,
nós possamos exercer a herança que Deus tem para cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que tem falado conosco nessa noite, te agradecemos por aquilo que Tu és em nós, Pai, e te pedimos, Senhor, continua conosco, nos guarda, Senhor, na entrada e na saída, Senhor, nos guarda aonde quer que nós estejamos, dê ordem aos Teus anjos de grandeza maior para estarem conosco, Senhor, caminhando conosco, andando conosco, nos livrando de todo mal, abençoa-nos, Senhor. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado. Que essa semana seja uma semana de bênçãos na sua vida. É o que nós desejamos para a sua vida e para toda a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos aqui aos domingos, irmãos, todos os domingos às 19h30, por enquanto. Enquanto tiver essa quarentena, nós estamos fazendo os cultos presenciais somente aos domingos. Mas em breve nós voltaremos aos cultos normais de dia de semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças